Nesse vídeo teremos alguns relatos do Reddit. Aproveite o vídeo. Primeira história. Encontrei um corpo enquanto pescava. Um amigo e eu estávamos indo para um local comum em um riacho onde já tínhamos ido algumas vezes. Fica bem na divisa de 2 condados, debaixo de uma ponte pequena. Fui fazer xixi embaixo da ponte antes de começarmos a pescar. Assim que terminei, me virei e percebi um homem sem teto dormindo na água. Assim que vi que ele estava de bruços na água, soube que era um corpo. Imaginei que fosse um cara que tinha overdose ou talvez tivesse bebido demais e desmaiado ali mesmo na margem. Há lixo e agulhas na área. Liguei para a polícia para relatar um cadáver, e eles demoraram 45 minutos para chegar. Os investigadores ligaram para o meu celular antes mesmo da chegada da polícia, pedindo para eu tentar descrever o homem. Eles estavam procurando uma vítima de homicídio. A polícia chegou e registrou nossos depoimentos. Um tempo depois, o investigador apareceu, assim como toda a família desse cara morto. A polícia e os investigadores nos deixaram sozinhos com toda a família histérica, por Deus sabe que motivo. E não nos permitiram falar com eles sobre o que vimos. Eles nos imploraram para contar o que tínhamos visto e se podíamos dizer qualquer coisa, mas tivemos que ficar calados para não causar pânico. Foi difícil, cara. Nesse ponto, provavelmente havia umas 2 dúzias de policiais, alguns agentes federais, investigadores e rangers do Texas. Acontece que o cara morto era vítima de homicídio que eles estavam procurando o tempo todo. Ele estava desaparecido exatamente há 24 horas antes de encontrarmos o corpo dele. Toda essa situação tem sido uma experiência bastante estressante. Eles acabaram prendendo o cara que fez isso depois que ele viajou 480 quilômetros de distância. Fico feliz que o tenham pego. Tenho um pouco mais para adicionar à história, mas não sei se posso fazer isso aqui. Avise-me se alguém já teve um encontro semelhante antes. Segunda história. Hoje levei meu pai ao médico pela primeira vez. Foi uma sensação estranha. Eu tenho 29 anos e meu pai tem 60. Desde que eu era criança, meu pai sempre trabalhava longe, então quando ficávamos doentes, era minha mãe quem nos levava ao médico, a minha irmã e a mim. Acho que, como a maioria das crianças, eu nunca percebia quando meus pais ficavam doentes, mas as coisas mudaram. Há cerca de uma semana, meu pai começou a ter problemas com o olho. Ele fecha cada vez mais além do seu controle. E ele também tem algo chamado estrabismo, onde esse olho não se move corretamente junto com o outro, causando uma visão dupla. Isso tem sido um problema, pois ele obviamente não pode dirigir, e até mesmo as atividades diárias se tornaram complicadas. Agora ele precisa manter um olho fechado para andar sem esbarrar nas coisas. Há alguns dias, meu pai foi a um clínico geral, mas é claro que o resultado não foi muito eficaz, já que ele apenas recebeu prescrição de colírios e nada mais. Então, ontem, eu disse a ele que o levaria a um especialista, um oftalmologista. Eu moro em uma cidade pequena, então precisamos ir à cidade para encontrar o especialista. Claramente, meu pai não pode dirigir, então eu o levei pessoalmente, e é por isso que estou escrevendo este post. Ao chegar na consulta, era como ver uma criança no corpo do meu pai. Embora ele tenha explicado seus sintomas, fui eu quem ficou encarregado de dar explicações, corrigir detalhes e datas, e adicionar informações que ele havia esquecido. E quando o médico precisava informar algo, ficava claro que ela estava se dirigindo a mim. As explicações sobre a situação, os medicamentos e o tratamento em geral eram todas direcionadas a mim, inclusive tomar decisões, e, é claro, pagar pela consulta. Meu pai realmente parecia uma criança esperando que eu cuidasse dos detalhes e dissesse vamos. Quando chegamos em casa, fui eu quem compartilhou as informações com minha mãe, tanto sobre a situação e o tratamento quanto sobre o acompanhamento que faremos. Fui comprar os remédios dele e garanti que ele os tomasse de acordo com as instruções do médico. E foi aí que percebi que cruzamos aquela fronteira em que os papéis se invertem e os filhos começam a cuidar dos pais. Não me importo. E sinceramente, prefiro cuidar deles e tê-los por perto por muito tempo. Mas foi estranho experimentar isso pela primeira vez, quando costumava ver isso acontecer com meus pais e seus respectivos pais. Terceira história. Eu odiava ser asiático. Acho que tenho querido falar sobre isso há um tempo, mas nunca realmente tive a chance de compartilhar publicamente. Tenho certeza de que muitas pessoas de cor podem se identificar com isso. Sou um asiático americano nascido e criado no Alabama. Eu tive pais muito rigorosos. O tipo de pais que me disciplinavam constantemente e severamente por coisas insignificantes. Coisas como chorar em público, sair com amigos depois da escola, conversar com garotos. E quando digo disciplina severa,
Quero dizer fisicamente, meus pais têm um restaurante onde me fizeram trabalhar desde que entrei na 6ª série. Então, meus dias consistiam em escola, trabalho, dormir, repetir. Não me era permitido ver ninguém depois da escola porque eu tinha que trabalhar. E se eu escapasse por um dia, seria punido. Então, por causa disso, não tinha amigos próximos. Eu não percebia o quanto isso me afetaria até entrar no ensino médio. Fui para uma escola particular e sofria bullying por ser asiático e também por ser extremamente tímido. Pessoas tímidas não são exatamente as mais populares. Eu era tímido e socialmente desajeitado, o que tornava muito difícil fazer amigos. Eu tinha muita inveja dos meus colegas. Eles eram todos amigos íntimos e sempre estavam indo a festas e encontros sociais. Eu sempre me sentia como um estranho. Minha vida em casa era um desastre e minha vida escolar também não era das melhores. Eu estava deprimido durante quase toda a minha vida. Quando cheguei à faculdade, as coisas mudaram um pouco. Eu tinha liberdade pela primeira vez, mas com essa liberdade vieram consequências. Ainda sofria bullying por ser asiático, já que decidi estudar na faculdade no estado. Os caras se aproveitavam da minha timidez e queriam se envolver comigo porque queriam ver como era um asiático. Muitas vezes, era forçado. Eu odiava ser asiático. As coisas estão um pouco melhores agora. Eu superei aquela fase da minha vida. Agora estou mais feliz em um lugar onde as pessoas são mais mente aberta. Embora ainda tenha muita insegurança, estou trabalhando todos os dias para me tornar mais confiante em mim mesmo. Obrigado por ler isso. 4ª história. Eu achava que meu marido tinha um pipi pequeno. Eu simplesmente me lembrei aleatoriamente dessa história e senti vontade de falar sobre ela. Conheci meu, agora, marido no trabalho. Na verdade, eu o treinei. Houve uma conexão instantânea desde o momento em que começamos a conversar, tipo, uma conexão palpável o suficiente para eu terminar com meu namorado de longa distância no dia em que conheci meu, agora, marido. Chega o primeiro encontro real e ele acaba indo para minha casa. Estamos ambos terrivelmente excitados, e ele é virgem. Eu só estive com mais uma pessoa antes. Então acontece a preliminar, ou honestamente, a falta dela. E então ele decide colocar uma camisinha. Eu fico olhando para ele para ver o que eu estava prestes a enfrentar. Não vou mentir, fiquei desapontada no início. Na verdade, pensei que talvez ele estivesse apenas meia bomba, mas ele prosseguiu e tentou colocar a camisinha. E eu pensei comigo mesma, ele não é burro o suficiente para colocar uma camisinha quando está meia bomba. Então imaginei que ele era assim mesmo, pequeno. Ele não consegue colocá-la, então acabamos apenas abraçados. Vários meses depois, resolvemos tentar novamente, e dessa vez dispensamos a camisinha, já que agora tenho uma haste de plástico no meu braço esquerdo. Ele basicamente tira para fora e estou apavorada porque é 4 vezes maior do que antes. Pergunto a ele o que diabos aconteceu e ele não entende o que estou perguntando, então eu caio na real. O cara foi burro o suficiente para colocar uma camisinha enquanto estava meia bomba. Então, por meses, eu pensei que ele era pequeno sem motivo. O cara só fica maior quando está excitado, não antes. Então tive que explicar a ele que se coloca uma camisinha quando está excitado, ou pelo menos meio excitado. Nós rimos bastante. Mais uma vez, decepcionada pelo sistema escolar americano. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e assista algum desses outros vídeos que estão aparecendo para você.